Olá, queridos irmãos eleitos, graça e paz da parte de Deus, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês já ouviram falar de John Wycliffe? Sabe quem ele foi? Ou o impacto que teve suas obras na história da Igreja cristã? Influenciando até mesmo o grande reformador, Martinho Lutero, há 2 séculos depois de sua morte. Pois bem, nós aqui do canal Teologia Reformada, estaremos nos minutos que se seguem, acrescentando mais essa maravilhosa narrativa para os amigos, irmãos que, como eu, amam a história da Igreja Protestante, a Igreja eleita por Deus. Vamos a um breve resumo da história de John Wycliffe. Exposição. Enquanto muitos veem Martinho Lutero como aquele que deu origem à Reforma Protestante, as ideias que Lutero apoiou podem ser rastreadas até 2 séculos antes, a um inglês conhecido como a Estrela Matutina da Reforma, John Wycliffe, de 1320 a 1384. Nascido 150 anos antes de Martinho Lutero, John Wycliffe iniciou um esforço que lançou o fundamento para a Reforma Protestante, que finalmente se espalharia por grande parte da Europa no período de 1500 a 1600. Seu tema centralizado questionava se a autoridade final estava na Igreja ou na Palavra de Deus. Ele não usou de meias palavras ao denunciar os erros da hierarquia organizacional da Igreja Romana e a desenfreada corrupção em seu clero. Esta postura colocaria Wycliffe na mira de Roma pelo resto de sua vida. Em 1378, ele tomou uma posição clara, ao escrever A Verdade da Sagrada Escritura, com o ponto central de que a Escritura é a revelação completa de Deus e a autoridade final sobre a tradição religiosa do homem. Ele também cria que a palavra deveria estar disponível a todos os leigos, assim como ao clero. Desta crença, e do primeiro de 2 derrames cerebrais que sofreu, surgiu a Bíblia Wycliffe, traduzida do latim para o inglês. Para o final daquele ano, Wycliffe caiu enfermo de uma forte doença, derrame cerebral, que se temia pudesse resultar em sua morte, porém não era ainda a sua hora de partir. Os frades mendicantes, acompanhados por 4 dos mais eminentes cidadãos de Oxford, conseguiram ser admitidos em seu dormitório e lhe rogaram que se retratasse, por amor de sua alma, das injustiças que tinha falado acerca da ordem deles. Wycliffe, surpreendido por esta solene mensagem, se recostou em sua cama, e com rosto severo, disse: "Não morrerei, senão que viverei para denunciar as maldades dos frades." Quando Wycliffe se recuperou, dedicou-se a uma tarefa sumamente importante, a tradução da Bíblia ao inglês. Antes da aparição desta obra, publicou um tratado, no qual expunha a necessidade da mesma. O zelo dos bispos por suprimir as escrituras impulsionou enormemente sua venda, e os que não podiam adquirir uma cópia se faziam transcrições de evangelhos ou de epístolas determinadas. Posterior, quando os lollardos foram aumentando em número, e se acenderam as fogueiras, se fez costume amarrar ao pescoço do condenado aqueles fragmentos das escrituras que se encontraram em sua possessão, e que geralmente seguiam sua sorte. Sob os esforços de Wycliffe, a Bíblia em latim foi traduzida para o inglês, não impressa em massa porque a imprensa ainda não havia sido inventada, e circulou amplamente. A Igreja Católica Apostólica Roma fez o melhor que pôde para manter as pessoas em ignorância da palavra de Deus e dependentes dos sacerdotes, permitindo apenas traduções em latim. O homem comum e sem instrução não falava latim e, portanto, confiava na interpretação dos sacerdotes corruptos da Igreja Católica Apostólica Romana. Os grupos de pessoas que carregavam as Bíblias de Wycliffe e pregavam a partir delas eram chamados de os lollardos. Era uma palavra ofensiva para a época, estabelecida por seus inimigos, a Igreja Católica Apostólica Romana, e significava murmuradores. Muitos foram queimados com suas cópias da Bíblia em torno do pescoço. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, estes valentes mártires entraram literalmente no fogo com a palavra. As Bíblias dos lollardos foram copiadas extensamente, e circularam pelo país apesar do fato da Igreja Romana queimar sistematicamente milhares delas. Apesar deste esforço, mais destas Bíblias sobreviveram até hoje do que qualquer outro manuscrito medieval. Vida posterior. John Wycliffe passou os últimos 2 anos de sua vida isolado em uma paróquia em Lutterworth, Inglaterra. Durante este tempo, uma revolta camponesa irrompeu em 1381 que teve um impacto direto em John Wycliffe. Embora não fosse a causa direta do levante, não era segredo onde seu coração estava, e seus adversários facilmente o incriminaram de ser a causa disso. Enquanto as tensões começavam a ferver, um arcebispo notável, que estava em desacordo com Wycliffe,
foi morto durante a revolta. Isso colocou ainda mais pressão sobre as opiniões de Wycliffe. A Igreja Romana não toleraria isso por muito mais tempo. No ano seguinte, o derrame o deixou parcialmente paralisado, e por isso, ele não pôde responder a uma solicitação para comparecer a Roma. Wycliffe morreu apenas 2 anos depois de ter sofrido um segundo derrame. A Bíblia de John Wycliffe não foi o que poderia ter sido porque foi traduzida do latim, em vez do grego original e do hebraico. A Igreja Católica Romana tornou muito difícil ou impossível encontrar um manuscrito original. No entanto, o trabalho de John Wycliffe abriu caminho para a tradução de Tyndale ao inglês, e a tradução de Martinho Lutero ao alemão, ambas feitas a partir dos textos originais, e ambas ainda em uso nos dias de hoje. De 1604 a 1611, a equipe de tradução King James se baseou fortemente na tradução de Tyndale para produzir a Bíblia King James. Por causa de sua popularidade e medo do povo, a Igreja Católica Apostólica Romana esperou 40 anos antes que os ossos de Wycliffe fossem exumados, queimados e suas cinzas espalhadas em um ribeiro próximo ao Swift. Também era punível de morte ter uma cópia da Bíblia de John Wycliffe. Mas isso teve pouco efeito sobre sua influência e sobre o que já começara a tomar forma na Europa. O autor, John Foxe, referenciou isto em seu livro dos Mártires dessa maneira: ainda que exumaram seu corpo, queimaram seus ossos e afogaram suas cinzas, não puderam contudo queimar a palavra de Deus e a verdade de sua doutrina, nem o fruto e triunfo da mesma, o que até este dia permanece. Livro dos Mártires de Foxe. Fonte: Voice of God Recordings. Amém. Que maravilhoso relato, Deus seja louvado. São histórias de homens como John Wycliffe que também nos motiva, homens que não amaram suas vidas, mas as entregaram pela causa de Cristo Jesus, como esta na Bíblia, homens do qual o mundo não era digno deles. Confira em Hebreus 11 versos 1 a 40. É uma honra poder trazer esse relato histórico aqui no canal e compartilhar com vocês, irmãos, amigos e simpatizantes. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.